Eu acho que seria um negócio bom para todo mundo. Sobre o Nestor, galera. Nesses moldes de dinheiro, no que é o Bahia hoje, como é o modelo Bahia. O São Paulo não tem modelo, mas o modelo São Paulo, o Nestor não se encaixou muito bem com essa comissão técnica. Aliás, tem dificuldade em se encaixar nos últimos tempos. Todo mundo lembra do gol saudoso e marcante, histórico contra o Flamengo, mas foi um momento mais inspirado do Nestor naquela temporada, né? Ele tem, acho que, uma questão a definir de posicionamento em campo, em que tipo de posição ele vai se fixar, que com o Dorival parecia existir, com o Zubeldia se perdeu. Eu acho que seria um negócio bom para todo mundo, inclusive. Renan, Um complemento em relação ao Nestor, você vê como é que é a ordem atual do futebol, né? O clube que contrata jogador jovem de meio de campo é o Bahia, não é o São Paulo. Por conta do Grupo City. Então, o Palmeiras queria o Caulinho e o Caio Alexandre. Quem contratou foi o Bahia. O Flamengo ofereceu mais um ano de contrato com o Everton Ribeiro. O Bahia ofereceu 4. Everton Ribeiro vai para o Bahia. O Jean Lucas dos Santos, todo mundo queria contratar. O Bahia contratou. O Bahia está contratando o Nestor, né? Para você ver como é que. E o São Paulo, com essas limitações todas, acaba sendo um bom negócio para o São Paulo também, pela questão das limitações. E aí, em relação ao Nestor, só para complementar, eu acho também a indefinição sobre o melhor posicionamento também tem um pouco do jogador, porque ele acabou se formando como adulto, como jogador adulto, e ele não ganhou uma massa suficiente para ser esse segundo volante que você falou, Éder. E os treinadores foram desistindo disso. O Rogério foi o último que tentou. Né? O Dorival já colocou ele de terceiro. Triângulo, mais para o lado. Né? O Zubeldia nem tentou o segundo. Ele tentou Nestor de lado, Nestor de 10. Nestor jogou algumas vezes na posição do Luciano. Para ficar mais perto do gol e tal. E aí, cara, eu faço uma comparação com um outro jogador que, para mim, conseguiu dar aquele passo da base para o profissional, mais ou menos da característica do Nestor, mas para mim que foi além, que é o Gabriel Sara. O Gabriel Sara também pelo porte e por ter gol e por ter chegada, ele deu esse passo. Foi bem vendido, foi revendido agora, está bem na Turquia. Né? Então, essa questão e o Nestor é um jogador que não, para segundo volante, ele não guarda a posição. Se você tentar amarrar, Nestor, joga do lado aqui do Alisson. Eu lembro, eu vi o Nestor contra o Del Valle lá em Córdoba, eu quase me joguei da arquibancada. Porque o Del Valle era aquela coisa que roda, era o Pablo, e ele tendo que ajudar o Pablo, ele largou o Pablo. Aí eram 4 caras contra o Pablo. Não, a segundo volante não é porque ele não fixa. Ele sai toda hora, que pode ser uma virtude. O Dorival soube aproveitar essa virtude, mas não é muito simples encaixá-lo. Pela questão tática, às vezes vem com a formação do jogador, né? O Sara, eu acho ele mais... O Sara foi lado esquerdo do campo, não é também segundo, mas ele foi... E aí foi maturando aquela questão da conclusão. E o Sara define muito bem as jogadas, né? Ô, Arnaldo, semana passada eu vi o jogo do Galatasaray e o Sara, ele segura a posição mais do que o Torreira, porque joga os dois de volante, mais o Mertens, no ataque o Osimhen, enfim, um outro ponta lá que é um nome turco, eu não sei falar, enfim. Eles jogam os dois de volante, o Torreira e o Sara. O Sara segura mais posição do que o Torreira, inclusive. Tem jogado muito. Uma informação rápida, assim, o São Paulo não fez as coisas de pré-temporada. A informação é que nesse ano foi um certo trauma, certo? 2 semanas de pré-temporada, uma com o Dorival, uma com o Carpini. Certo? Além de mudar o técnico, na segunda semana, a do Carpini, choveu para dedéu, como chove normalmente nessa época do ano de São Paulo. O Carpini pôde levar a turma para o gramado 3 dos 6 dias. O resto teve que treinar na academia. Mas isso acontece. Fazer o quê, cara? Vou falar com o São Pedro? Então, na verdade, o Carpini, de treino de campo, ele fez um jogo treino e 2 treinos de campo. E foi para a estreia. Pau, né?
Então, assim, não, vai lá, não vai chover, vai ser outro clima, mas tem todo o outro entorno que a gente está falando. E lembrando que o São Paulo já fez 2 pré-temporadas nos Estados Unidos, uma com relativo sucesso a pedido do Rogério, a pedido do técnico, quando ele virou o técnico do São Paulo, né? Que ele podia tudo, carta branca. Ele era novato, nunca tinha treinado um time para conhecer o elenco. Não é o caso do Zubeldia agora, que já conhece todo mundo, está tendo um monte de tempo para treinar. Então o Rogério... E a outra foi um fracasso completo com o Jardim, né? O Jardim já voltou meio demitido, um pouco antes da pré-Libertadores, né? Para tomar o pau do Tadieres. Então, eu não entendo essas coisas, a não ser a questão financeira, eu não vejo muita vantagem e concordo com eles. O treinador fica meio vendido nessa história. Se não parte dele, como partiu do Rogério, naquela época, eu acho uma roubada. Tá, beleza, vou botar o André. Eu vejo um esforço do treinador e do time, isso no campo é notório, gente, de todo o time tentar reabilitar, resgatar o Caleri, sabe? Do Luciano, do Lucas, do Rato, do André. E aí eu acho que o André é uma boa opção, mas eu entendo pela liderança que o Caleri exerce, pela importância que ele tem para o time, pelo esforço que ele faz normalmente, a tentativa de resgatá-lo nessa reta final, né? Mas eu gostaria que o André tivesse mais oportunidades, porque ele vem entrando bem e tem um estilo diferente, que muitas vezes se casa melhor com o adversário que o São Paulo joga, né? Então, vai jogar agora com o Bragantino. No primeiro turno, o Caleri não estava. Jogou o André, ele fez o primeiro gol, o Luciano fez o segundo. Eu acho que o André tem boas possibilidades de ser uma boa surpresa nessa reta final aí de 5 partidas. Fala aí, Lucinho. Éder, eu acho que para não... A gente já deu essa informação aqui no canal, né? Trouxe aí o Rodrigo Nestor, interesse do Bahia, pedido do Rogério Ceni, um jogador que inclusive teve ótimo momento, né? Quando o Rogério era treinador do São Paulo. Eu entrevistei o Rodrigo Nestor e o Rodrigo Nestor disse que de fato importante foi o gol do título da Copa do Brasil, com o Dorival dava muita moral para ele, mas com o Rogério Ceni onde ele se sentiu melhor, né? Jogando até de terceiro homem de meio campo, fazendo gol, mais próximo do gol. Então, foi um momento bom da carreira do Rodrigo Nestor. E agora, diferente, né, que tem pouquíssimo espaço com o Zubeldia, difícil aquela volta de cirurgia que ele teve, né, perdeu muito espaço. Então, tem uma possibilidade aí, o interesse do Bahia a pedido do Rogério Ceni. O São Paulo sabe desse interesse, né, já tem algumas conversas ali se encaminhando, se alinhando com o Bahia, que tem interesse no jogador, só que ainda não tem proposta oficial. O que eu tenho de informação, o que eu pude apurar, é que essa proposta ela pode chegar até 7 milhões de euros. Pode chegar até 7 milhões de euros. Obviamente, esse valor dentro do São Paulo, ninguém acredita que vá chegar de fato a esses 7 milhões, a não ser que você coloque bônus, alguma situação ali de discutir isso nessa negociação, mas o São Paulo, se chegar a 7, vende. Se chegar de 5 a 7, tem uma negociação ali, mas também topa fazer negócio. São Paulo vai fazer negócio, topa fazer negócio pelo Rodrigo Nestor. Então, se chegar uma oferta entre 5 e 7, vai dar negócio, né? O São Paulo tem tudo para fazer negócio com o Rodrigo Nestor, no caso, no Bahia. Bahia, a ideia é atender ao pedido do técnico Rogério Ceni e também, claro, fazer um contrato maior com o jogador, né? Fazer um contrato de 4 anos, por exemplo, com o Nestor. Então, Grupo City, aquela coisa, interessa muito o jogador, o futuro, jogar no Bahia, de repente se transferir para um outro time lá do Grupo City. Então, o Rodrigo Nestor, claro, se interessaria, né? Está interessado nessa negociação. É algo que vai se desenrolar. A tendência é que saia o negócio. Estamos falando de tendência, não dá para cravar ainda. Olha, vai ser vendido, chegou a oferta. Se chegar essa oferta entre 5 e 7 milhões de euros, o negócio deve acontecer do Rodrigo Nestor ser vendido pelo São Paulo para o Bahia, para o Grupo City. E aí, vocês venderiam entre 5 e 7 milhões de euros? Venderiam? São Paulo, rapidamente, vão falar mais, porque tem uns números aí de Caleri comparativo com outros atacantes do São Paulo no ano. Números do Caleri versus atacantes do elenco. Caleri, 50 jogos, 14 gols, 7 assistências. Luciano, 56 jogos, 17 gols, 2 assistências. Lucas, 46 jogos, 13 gols, 9 assistências.
E o André Silva, 48 jogos, 18 gols, 3 assistências. Não é exatamente uma... 13 gols, né? Como? 13 gols, né? Você falou 18, né? 13 gols. Não preciso fazer meu óculos. Não, é 13 gols. Senão 13 ia ser gols. muito... Já Verdade, é bom, mas aí seria demais, incrível, né? Verdade, 13 gols. Não é exatamente um ano espetacular do Caleri, Arnaldo. Não, longe disso. É que a reta final agora tá dura, hein? É, a reta final, o pós-Libertadores, eu acho que ele fez uma temporada muito linkada à Libertadores. A gente falou muito disso aqui. Ele foi o principal personagem da eliminação, né? Perdeu gol no Engenhão, perdeu gol no Morumbi, perdeu pênalti no Morumbi, não reagiu emocionalmente até agora a isso. Mas eu acho interessante esse quarteto aí, porque também mostra que o papel dele mudou, né, no time. A partir do momento, você poderia botar até um quinto elemento aí, que é o Ferreirinha, que tem bastante gol na temporada. O Zubeldia colocar 4 atacantes e mais o André como reserva sempre, ele conseguiu encaixar quase sempre 5 jogadores que marcam gols. Os números do André eu acho muito interessantes para um reserva, né? O cara tem 13 gols. Então é uma contratação boa. Ele é um jogador que dá... Aliás, contra o Botafogo sai do cruzamento do André o gol de cabeça do Caleri, né? E essa circunstância, como disse o Zubeldia, o Caleri vem jogando mais para o time do que o time para ele, né? Então o São Paulo não tem hoje cruzadores, né? Os laterais não são exatamente caras que cruzam. A saída do Rato do time titular perde a bola parada do Rato para o Caleri, que era uma das principais coisas. O jogo do São Paulo, o que acontece? Crescem Lucas e Luciano e o Caleri cai. Também pelo jeito do time jogar, né? E a gente percebe pelo estilo aí, o maior definidor desse elenco é o Luciano, não é o Caleri. O Luciano dá uma assistência praticamente nulo, porque ele é o jogador da última bola, embora ele não jogue de 9. Então o Caleri tem jogado também para viabilizar o Luciano, né? Mas é aquela coisa, eu acho que hoje ele tem uma concorrência que ele não tinha, que ainda é um cara que fica ali, o André Silva, comemora o gol com ele e tal, tem uma reverência tal, não sei o que lá, né? Porque o Caleri tinha lá o Éder, o Pablo um tempo, o Galopo improvisado, o Juan. Hoje ele tem um jogador que é um cara que pode, não nessa temporada, na temporada seguinte ser, até porque desse quarteto todo ele é o mais jovem, mais vigoroso, que tem mais resistência. Mas não há discussão para ele entrar no lugar do Caleri hoje, time titular, certo? Não, eu acho que não. Eu acho que não ainda, a não ser que o Caleri sinalize. Eu acho que a tentativa do Zubeldia nessa última fase da temporada ainda é resgatá-lo, né? É colocá-lo... É porque ele não gosta de tirar o centroavante, ele fala sempre. E são jogadores de características diferentes, sim, né? E o time está acostumado a jogar com uma referência que segure mais a bola no ataque, que é o Caleri. Só para ilustrar, depois do gol lá contra o Botafogo, então ele passa em branco: Corinthians, Vasco, Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense. São 5 jogos sem marcar. E se você pegar aquele gol do Botafogo, é o único gol nos últimos 12 jogos. O que pro Caleri eu acho que é muita coisa. Um gol em 12 jogos me parece... eu acho que a atuação dele contra o Corinthians foi a última atuação plena. Ele tem um lance simbólico, ninguém lembra disso, eu lembro. Primeiro, ele foi o responsável pela vitória contra o Corinthians. Pela luta do pênalti, em né? tudo, pela luta do pênalti, com a briga com o André Ramalho, ele bateu em todo mundo, apanhou de todo mundo. No meio do jogo ele pega a bola e dá um bico para arquibancada, quando o André faz o terceiro, ele estava pendurado. Tipo, é como se tivesse acabado a temporada para ele. Mas não, ainda faltava 3 meses, cara. Né? E aí, de lá para cá, é uma tentativa quase... Não é só pela falta de gol, sabe? Pelo semblante, pela energia. Que contra o Atlético Paranaense voltou um pouquinho, acho que estava uma outra participação, mas é curioso, voltou um pouquinho, acho que ele se entregou o máximo, a bola dele passou 2 vezes raspando, o André entrou na primeira caixa, gol da vitória. Então é isso, né, galera? Sobre a negociação do Nestor, né?
o negócio pode chegar até 42 milhões de reais. Tá? Então provavelmente que chega a 40 milhões de reais no mínimo, eu acho. E eu acho que é uma boa venda. São Paulo precisa fazer dinheiro, São Paulo tá em déficit, mais uma vez, precisa fazer dinheiro. Posso vai começar a pagar a ter o FDC, então não vai poder gastar muito, então São Paulo precisa fazer dinheiro. E é isso. O resto é sobre o time, né? Sobre o Calero. Eu acho que o André Silva já tem que ser titular na vaga do Calero. Deixa o Calero um pouco descansado no banco, tranquilo, depois ele entra de novo, tá? E é isso. O time do São Paulo tá evoluindo, tá jogando bem, tá? Por mais que o jogo foi difícil até para isso, mas até para ele jogo todo fechado também, galera. Então é difícil analisar muito o jogo. Então acho que é isso. E quarta que vem contra o Bragantino, qualquer informação sobre o jogo a gente vai fazer um react aqui de novo pra vocês, valeu? Agora eu vou pedir uma ajuda pra vocês. Se inscreve no canal e deixa o like, galera, pra chegar pra mais São Paulino, a gente crescer mais a nossa comunidade, valeu? Tamo junto e qualquer novo vídeo a gente faz um react aí pra vocês, tamo junto.